Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo no cenário competitivo de um jogo de estratégia chamado HeroClix. A gente se baseou numa fonte que compilou um top 10 das peças mais influentes do momento, sabe? Classificadas por taxa de vitória e popularidade nos torneios. A nossa missão aqui é entender o que faz essas peças serem tão dominantes, porque elas aparecem tanto, e como elas definem a forma de jogar. Para facilitar a análise, a gente não vai seguir a ordem de 1 a 10. Em vez disso, agrupamos as peças por função estratégica, o que eu acho que vai deixar tudo bem mais claro. Ok, vamos desvendar isso. Esse é um ponto fundamental, porque quem olha de fora pode achar que é uma lista, sei lá, das peças que batem mais forte, mas não é nada disso. O que vence torneios é a eficiência, a capacidade de fazer mais com menos pontos. Essa lista, na verdade, é um mapa da eficiência no jogo atual, não da força bruta. E vamos começar com um grupo que se especializa em atrapalhar a vida do outro. Os agentes do caos. Adorei o nome. São aquelas peças que talvez não ganhem o jogo sozinhas, mas garantem que o plano do seu oponente vá por água abaixo antes mesmo de começar. A primeira da nossa análise, a número 10 da lista, é o Betelgeuse. Custa 100 pontos e o mais curioso é que ele nem começa no mapa. Exato. Ele fica na sua reserva, a sideline, esperando. E quando ele finalmente entra, o impacto é imediato. A habilidade dele é hora do show. Simplesmente proíbe qualquer outro personagem no mapa, incluindo os seus, de fazer ações gratuitas. Num jogo onde cada ação é valiosa, tirar as ações de graça do oponente é como, sei lá, cortar o motor dele no meio da corrida. Só que tem um preço. No final do turno, ou ele volta para a reserva, ou uma peça sua toma dano. É uma faca de dois gumes, então. Você causa o caos, mas precisa administrar o risco. Mas seguindo nessa linha de disrupção, tem uma peça que me deixou intrigada. O número 8 da lista, Mimic. Custa só 15 pontos e tem uma taxa de vitória de 40%. Sinceramente, parece um pouco arriscado. A habilidade dele depende de uma rolagem de dado e de o oponente querer pegar um equipamento. Ele realmente merece estar no top 10 ou é só uma peça situacional que às vezes dá sorte? Essa é a pergunta certa a se fazer. E a resposta está na psicologia do jogo. A mera ameaça do Mimic já muda como o oponente joga. Ele força o outro jogador a pensar: será que eu arrisco pegar meu equipamento agora e talvez ter essa criatura aparecendo do meu lado, ou eu espero? Eu já vi partidas onde um jogador ficou 5 turnos sem se equipar por medo de um Mimic de 15 pontos que o oponente nem tinha no time. O poder dele não está só na mecânica, mas na hesitação que ele cria. Ele pune a preparação. Entendi. Então o valor dele é a pressão psicológica constante por um custo mínimo. Ok, então fica claro que parte da estratégia é anular o oponente. Mas e a defesa? Como essa lista lida com a necessidade de proteger as próprias peças? Isso nos leva ao nosso próximo tema. Exato, a resiliência. E aqui temos duas abordagens bem diferentes. A primeira é a peça número 9, a Abscissa. Ela custa 50 pontos e tem uma função muito específica: ser a pólice de seguro para times X-Men. A habilidade dela, Mojo precisa de testadores beta, permite que quando um X-Men seu seria nocauteado, ele simplesmente não é. Em vez disso, ele volta para o jogo. E volta como? Inteiro. Longe disso, ele volta no seu último clique de vida, ou seja, com um sopro de vida, a um passo de ser nocauteado de novo, mas ainda em pé. E o mais interessante é que, ao fazer isso, a própria Abscissa entra em jogo como uma ameaça, com um ataque que pode atingir vários alvos. Ela não é só um colete à prova de balas, ela é um colete que atira de volta. Um colete que atira de volta por 50 pontos parece justo. Mas o que me chocou mesmo foi o item número 4 da lista, o Fortify. Custa só 5 pontos. 5! E o que ele faz é, assim, absurdo. A mecânica é, quando um personagem seu sofreria 4 ou mais de dano, em vez disso ele sofre 1. Fim. Como pode algo tão barato ser tão impactante? Porque ele quebra a matemática do jogo. Pensa assim: seu oponente passou turno se posicionando, gastou recursos e finalmente consegue alinhar aquele ataque perfeito, um golpe de 6 ou 7 de dano que venceria a partida. E por 5 pontos você simplesmente diz não.
Aquele ataque massivo vira um arranhão. É o botão de pânico mais eficiente que existe. Ele força o oponente a gastar muito mais do que o planejado para derrubar uma única peça, e essa economia de recursos, no final, ganha o jogo. Certo. Agora as coisas estão se encaixando. Já vimos como atrapalhar o oponente e como sobreviver aos ataques dele. Mas como a gente de fato ganha? Onde está o poder de força? Isso nos leva aos multiplicadores de força, certo? As peças que pegam alguém bom e o transformam em algo assustador. Exatamente. E o exemplo mais direto disso é o equipamento número 6 da lista, a Plus One Longsword. Custa só 10 pontos. Ela dá ao personagem algumas habilidades de combate corpo a corpo, mas o pulo do gato é o nome dela, mais um. Ela aumenta o dano de um poder específico em mais um. E um de dano a mais faz tanta diferença assim? Faz toda a diferença. O que é crucial em vender é que a maioria das peças tem defesas calculadas para sobreviver a um ataque padrão de, digamos, 3 de dano. Esse Plus One da Longsword quebra essa matemática. Ele transforma ataques que seriam apenas dolorosos em nocautes. Ele muda a expectativa do oponente, que agora precisa jogar de forma muito mais cautelosa contra aquela peça, e tudo isso por um investimento mínimo de 10 pontos. Ok, dano barato e eficiente. Mas e o equipamento número 5, o Destroyer? Custa 15 pontos, tem uma taxa de vitória altíssima, de 55,4%, e parece ser bem mais complexo. Ele é um objeto que um personagem veste? E ao vestir, a mágica acontece. O jogador pode girar o dial do Destroyer para qualquer um dos seus cliques. Isso significa que você pode dar ao seu personagem um valor de defesa altíssimo ou acesso a praticamente qualquer poder padrão do jogo que esteja naquele dial. Seu atacante precisa de uma defesa impenetrável por um turno? Gira o dial. Precisa de um poder específico para atravessar uma parede? Gira o dial. É uma caixa de ferramentas universal por 15 pontos. Uma versatilidade absurda. E falando em versatilidade, chegamos ao número 2 da lista, o Avatar of Animal Man. Custa 10 pontos e transforma um personagem seu num avatar. O que isso significa na prática? Significa que, uma vez por turno, de graça, aquele personagem pode olhar para a ficha do Animal Man original e dizer: eu quero aquele poder agora. Precisa de super força para arremessar um carro? Você pega. Precisa de perplex para aumentar seu ataque ou diminuir a defesa do inimigo? Você pega. É o máximo da adaptabilidade. Ele transforma sua peça principal num canivete suíço que tem a lâmina certa para cada momento do jogo. E agora, aqui é onde fica realmente interessante. Chegamos aos reis do cenário. As peças que não apenas jogam o jogo, elas definem o jogo. E a primeira é a número 7 da lista, Père de Gâton, que tem a maior taxa de vitória de todas, 58,7%. Père de Gâton é a definição de controle. Primeiro, ele é muito difícil de matar, pois começa com marcadores que funcionam como vidas extras. Mas a habilidade que o coloca neste patamar acontece antes do primeiro turno sequer começar. Depois que seu oponente arruma o time dele, a habilidade A História Será a Nossa permite que você pegue uma peça dele e a coloque em qualquer outro lugar da área inicial. Espera aí. Você está me dizendo que antes de eu fazer minha primeira jogada, meu oponente pode simplesmente pegar a minha peça mais importante, aquela que depende de estar ao lado das outras, e jogá-la para o outro lado do mapa, completamente isolada? Isso parece quebrado. Como alguém joga contra isso? É quase quebrado. É o que a gente chama de uma habilidade metadefinidora. Ela ataca a estratégia do oponente na sua fase mais fundamental, o posicionamento. Jogar contra ele exige que você construa seu time de uma forma completamente diferente, talvez com várias peças que funcionem bem sozinhas, porque você tem que assumir que sua formação inicial será desfeita. Ele te força a jogar o jogo dele. Inacreditável. Ok, do controle absoluto, vamos para agressividade pura. O número 3 da lista. Ares. 55 pontos, um deus da guerra. O que ele traz para a mesa? Ares é o clímax da partida em uma única peça. Ele já é forte por si só, mas sua habilidade de virar o jogo é a Armadura de Ares. Uma vez por jogo,
Ele ou um aliado podem fazer um ataque corpo a corpo que atinge todos os oponentes adjacentes. Imagina seu personagem cercado por 3 ou 4 inimigos. Com um único comando, ele não só atinge todos de uma vez, mas com dano aumentado. É um botão de pânico que limpa o tabuleiro. Enquanto Perdegaton ganha o jogo aos poucos, Ares pode ganhá-lo num único e explosivo instante. E isso nos leva ao topo. A peça número 1, a mais popular de todas, presente em milhares de times. O próprio Animal Man. Custa 50 pontos. E eu admito que estou um pouco confusa. Ele não parece ter uma habilidade quebrada, como a do Perdegaton, nem um ataque explosivo como o do Ares. Porque ele é o número 1. Porque ele é o motor por trás da estratégia mais consistente e flexível do jogo. Lembra do Avatar of Animal Man, o nosso segundo lugar? O Animal Man de 50 pontos é a bateria de poderes para aquele avatar. Mas ele não é só isso. Ele por si só é uma peça extremamente eficiente com acesso a ótimos poderes. A combinação dele com seu próprio avatar cria um núcleo que é ao mesmo tempo forte, versátil e barato. Ele não ganha o jogo sozinho. Ele eleva o nível de todo o resto do seu time. Então, o topo do pódio não é sobre uma única filosofia. Exatamente. É sobre 3 abordagens distintas. O controle absoluto de Perdegaton, que ataca a preparação do inimigo, o poder explosivo de Ares, que busca a vitória em um único turno, e a consistência adaptável do Animal Man, que cria um time que pode responder a qualquer coisa. O topo do jogo não é uma montanha com um único pico. São 3 picos diferentes. Então, o que tudo isso significa? Recapitulando, a lista mostrou que não há um só caminho para a vitória. Existem peças de caos, como Betelgeuse e Mimic, que bagunçam o plano do oponente. Existem os seguros de vida, como Abscissa e Fortify, que te mantêm no jogo. Existem os multiplicadores, como a Longsword e o Avatar, que tornam seu time mais forte do que a soma de suas partes. E no topo, os pilares que definem como o jogo é jogado. Perfeito. E a existência de uma lista como essa revela o quão estável o equilíbrio do jogo está no momento. Mas ela também cria um desafio. A verdadeira inovação não vem de simplesmente copiar essa lista, mas de entender por que ela funciona, para então criar a próxima estratégia que ninguém está esperando. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. A questão que fica é: qual combinação de peças, talvez de fora desta lista, tem o potencial de quebrar completamente essa hierarquia que acabamos de analisar?